Vamos conversar com o Guilherme Frossá, tá aqui comigo e com a Mabi. Tudo bem, querido? Como vai? Tô bem, Dimar, e vocês? Beijo pra vocês, pra todo mundo que nos ouve, nos assiste, todo mundo da nossa audiência. Que semana, hein, querido? Mas a torcida, acho que nesse ponto daquelas, saiu, né? Saiu vencedora, né, com a vinda do Sampaoli. A gente espera que seja mais vencedora ainda, né, não só ali, né, escolher ou dar palpite ou fazer pressão para que viesse o Sampaoli, mas que realmente esses resultados possam acontecer, né? Acho que a gente já começa a ver a primeira história nessa mudança na questão dos treinamentos, que não quer dizer que vão continuar assim, né, Frossá? Mas quer dizer que nesta semana, que tem um tempo maior, que ele precisa estar junto de todo mundo, você vai ter esses treinos em 2 períodos, né? Sem dúvida. O fato do Sampaoli ter mudado a programação, né, indica que, primeiro, ele precisa do máximo possível das sessões de treino para implantar o estilo dele. É uma ruptura de modelo de jogo. O estilo do Cuca e o estilo do Sampaoli têm diferenças muito grandes. Então, assim, cada sessão de treino a mais faz diferença nesse momento para o novo treinador. É importante a gente contextualizar, né? Que isso só é possível porque tá numa semana mais tranquila, de data FIFA. Se tivesse jogo quarta e domingo, eu não acho que ele faria, né, 2 períodos assim dessa forma. Tem muita gente que leva pro lado de atacar a comissão antiga, como se, acabou a colônia de férias. Eu não levo pra esse lado. Acho que o Cuca tava vindo numa sequência de jogos muito grandes, né? Uma sequência muito grande de jogos. Realmente o Atlético vinha jogando mal, mas não tinha esse momento como o Sampaoli tem agora pra dar uma carga maior de treinamento. Então, claramente o Sampaoli chegou querendo muito trabalhar, né? A gente sabe que ele quis muito vir pro Atlético, né, Dimara? Claro, o Sampaoli tinha uma proposta do Fenerbahçe da Turquia, melhor inclusive financeiramente do que essa que ele aceitou para treinar o Atlético. Então ele veio realmente muito entusiasmado para trabalhar e para entregar um bom desempenho, né? A avaliação aqui no Brasil sobre o trabalho dele é aquela avaliação, eu estava ouvindo antes de entrar aqui com vocês, você falando da questão dos títulos, né, que o amigo perguntou aí no chat. Falou que ele não tem muito, uma avaliação com esse asterisco. Falta, né, esse grande título para o Sampaoli no Brasil, apesar de os trabalhos terem sido bons, pelo menos no Santos e no Atlético, os trabalhos dele foram, na minha avaliação, muito bons. No Flamengo dá para questionar, mas no Flamengo teve aquela história lá da polêmica do preparador físico dele com o Pedro, e dali para frente acabou o clima, né, para ele trabalhar lá. Mas eu já vi, por exemplo, o Felipe Luiz, hoje treinador do Flamengo, que foi atleta do Sampaoli no mesmo Flamengo, elogiando muito o dia a dia do Flamengo, né, com o Sampaoli no comando. Era um time muito intenso, jogava muito pra frente. Então, assim, acho muito bom treinador e falta coroar realmente o trabalho dele com um grande título no Brasil. Pode ser que seja no Atlético. Pra mim, das opções que o clube tinha no mercado, é o melhor nome, não só por essa questão de trazer o torcedor de volta, porque claramente era o preferido do torcedor, isso aí não tem discussão, mas também como treinador mesmo, trabalho, né, futebol apresentado pelos times dele na carreira. Pra mim o Sampaoli era a melhor opção, a diretoria do Atlético acertou, não de primeira, porque primeiro mirou lá nos portugueses, quase fechou com o Anselmi, etc, mas no fim das contas eu acho que a escolha foi a melhor possível e eu tô particularmente muito animado pra essa era Sampaoli 2.0 agora no Galo, viu, Dimara? Acabaram dando uns sustinhos na gente, né? Dependendo aí do que eles anunciavam, muito mais pelo que a gente entende que é o time do Atlético, as necessidades, né? O tal do DNA que muitas vezes não é respeitado, né? Então acho que nesses sustinhos aí a gente ficou meio assim. Com esses treinos nesses períodos todos e com ele mais próximo, você acha que já vai ser possível ver alguma coisa no jogo do Atlético, assim, do Atlético contra o Cruzeiro? Assim, pelo menos alguma coisa de São Paulo. Não estou dizendo que vai ganhar, a diferença é muito grande. É um adversário que está super bem, entrosado, bem treinado, jogando bem na ponta do Brasileiro. É tudo muito complicado, complicação que o Atlético mesmo fez com ele mesmo na Arena MRV, né? Mas será que vai ser possível ver alguma coisa já do Sampaoli nesse jogo? Eu acho que a gente já vai ver um time diferente sim, Dimar. Eu lembro da primeira passagem do Sampaoli, ele chega ao Galo, logo antes de estourar a pandemia ali, ele inclusive tá no Mineirão, naquele clássico do Atlético contra o Cruzeiro, que o Otero faz um gol no finalzinho, o Galo ganha o jogo por 2-1. Sampaoli tava no Mineirão, mas assistindo nos camarotes. Na beira do campo tava o James Freitas, que era um auxiliar do clube. E depois o Sampaoli tem pouco tempo de trabalho e estreia num jogo em Nova Lima, né, um jogo pelo Campeonato Mineiro. O Atlético vence o Vila Nova, salvo engano, por 3-1 naquele jogo. A dupla de ataque do time era Ricardo Oliveira e Di Santo, inclusive, que depois nem jogaram com o Sampaoli.
e já deu pra ver um time com a cara dele. É claro que o adversário era um time muito mais fraco do que é agora. O Cruzeiro é incontáveis vezes mais time e mais clube, obviamente, né, do que o Vila Nova, mas o São Paulo fez uma estreia que já deu pra ver um DNA dele naquele time. Foi nesse jogo aí, inclusive, que eu fiz aquela foto dele sentada na cadeira de boteco, que a foto original fui eu que tirei por coincidência, e agora virou um meme danado, virou enfim. Meme. O próprio Atlético usou, pra anunciar, enfim, essa história é interessante. Então a foto mas é assim, sua? Me conta. Deu pra ver a cara do São Paulo. A foto é minha, A foto é minha, Edmar. Eu tava lá no jogo, tava sem público, né, sem torcida, e ele raramente sentava naquela cadeirinha. A cadeirinha tava ali como apoio, mas ele ficava só em pé. Aí eu tava atento nisso, falei, em algum momento ele vai sentar nessa cadeirinha, eu vou fazer essa foto, porque é engraçada a cena, uma cadeira de boteco, né? Sim. E assim que ele sentou na cadeira, eu fiz a foto, e aí o pessoal começou a fazer montagem, colocou a mesa, colocou uma cerveja na mesa, brincando com o registro, né? Mas a original era só uma cadeira, gente, era uma cadeirinha que ele tinha de apoio, não tinha mesa de boteco não, era só a cadeira. Ô, Lélia, mas assim, voltando a falar do clássico, né? Espera, ô Lélia, só mudou a foto, foi ele que botou. Não, lembro. Eu não sabia que era ele, não. Foi no site do lado de lá. Adelá, entendi, Delá. Isso. Ah, tá, entendi. Mas foi legal, eu gostei muito da foto. Exatamente. Parabéns, viu? Excelente fotógrafo. E foi 3-1. Obrigado, não, sou excelente fotógrafo. Foi 3-1. A memória do Lelão é melhor que a minha. Eu tava entre 4-1 e 3-1. Depois eu pesquisei aqui. Savarino fez gol, de Santo fez gol. E o Guilherme Arana também marcou um gol. E dos três que fizeram o gol, hoje quem tá aí é só o Arana. O Arana, eu lembro bem, Edmar e amigos, foi o vice-artilheiro do Atlético na temporada de 2020, salvo engano, com 9 gols marcados, porque com o São Paulo ele era muito ofensivo e era ofensivo atacando por dentro. São Paulo gostava daqueles pontas explorando o corredor. Então, ao lado esquerdo do Atlético tinha o Keno no corredor o tempo inteiro e o Arana com bola jogava por dentro, jogou demais, pisava na área, fazia gol. Foi um baita ano do Guilherme Arana, eu tô inclusive bem otimista para o São Paulo recuperar esse jogador que pra mim faz uma temporada muito ruim, mas é ídolo e é um grande lateral esquerdo. Tenho certeza que o Atlético do Clássico será um time bem diferente do Atlético que a gente vê nesses últimos jogos, ou tem visto, né? E eu acho que aí pode ter uma pequena vantagem estratégica, não tô dizendo que o Atlético é favorito pra passar, pelo contrário, o Cruzeiro tem uma vantagem muito grande, e se o Cruzeiro fizer o dever de casa, e nem precisa ganhar o jogo, pode até perder por um gol de diferença, vai passar. O Cruzeiro tá com o pé na semifinal, na minha opinião. Mas talvez uma pequena vantagem estratégica que tem o São Paulo nesse duelo, né, tático ali com o Léo Jardim é o fato do São Paulo ter muito mais insumos do Cruzeiro do Léo Jardim do que o Jardim do Atlético do São Paulo, porque vai ser a primeira exibição. Então acho que o São Paulo tem mais elementos para estudar e para tentar achar um antídoto, vamos dizer assim, para parar esse Cruzeiro, que de fato faz uma bela temporada em relação ao treinador do rival, né? Eu acho que a vantagem do Cruzeiro é muito grande. O Cruzeiro joga em casa, tem um ótimo time, tá treinando pro jogo, teve já uma condição física melhor no jogo passado, porque não teve o jogo no meio de semana que o Atlético teve. Para esse jogo, os dois times entram em condição de igualdade, mas o Cruzeiro vive uma temporada muito melhor. Agora, é futebol e cá entre nós, tá 2-0, né? 2-0 não é um 4-0. Se, e aqui o se não joga, a gente tem que esperar o clássico para ver o que vai acontecer. O Atlético sai na frente, por exemplo, do Mineirão, você tem ainda minutos aí, sabe-se lá quantos até acabar o jogo, para o Atlético precisar de mais um gol para levar para os pênaltis. Um time que a gente lembra contra Bucaramanga e contra Flamengo passou nos pênaltis nessa temporada. O Everson vive uma temporada brilhante. O que eu digo para fechar essa história do clássico pensando no Sampaoli? O Sampaoli, pra mim, tá numa condição muito confortável pro clássico. Por quê? Como assim, Frossá? Tá perdendo de 2-0, confortável como? Se o Atlético consegue uma reviravolta e classifica, o mérito é dele. Vai todo mundo falar, caramba, esse cara foi um gênio, tava 2-0 contra, o cara foi lá dentro do Mineirão, torcida do Cruzeiro, virou o jogo, classificou, já vai pros braços da massa logo na estreia. E se ele é eliminado, inclusive perdendo o jogo, claro, uma derrota normal, se for uma goleada, aí sobra pra ele também. Mas se ele perder, a torcida do Atlético vai entender. Vai falar, cara, a culpa não foi dele. Ele pegou a chave já com 2-0 contra, uma derrota em casa, o time tava padrão, ele teve só uma semana pra trabalhar, a culpa não foi dele, vamos comprar a briga desse cara pensando em Sul-Americana e em sequente brasileiro. Então o São Paulo tá numa situação muito confortável pra essa chave, eu acho que isso pode ajudar o Atlético a jogar de uma forma um pouco mais leve. Independentemente da questão do São Paulo, eu acho que o próprio torcedor do Galo vai olhar pra esse segundo jogo dessa forma. Cara, se passar, entra pra história das grandes viradas do clássico, e o Atlético vai ter mais uma história bonita de Copa do Brasil pra contar.
e o torcedor vai empolgar muito e vai ganhar muita moral para a sequência da competição. Mas se for eliminado, o torcedor do Galo vai ter algo para se apegar, para acreditar numa sequência de temporada interessante. Foi eliminado porque jogou muito mal na arena, fim de trabalho do Cuca, não vingou. Sampaoli não conseguiu, né, virar essa chave a tempo, mas agora, pensando na sequência, as coisas vão melhorar. Então acho que, do ponto de vista anímico, essa troca de comando foi essencial para os jogadores e, sem dúvida nenhuma, para o torcedor do Galo também. E pensando nesse ponto de vista anímico, que é o que o Lélio adora essa palavra, sabe? Eu acho que o único que tá leve nesse clássico é o Sampaoli, porque o resto, meu filho, é só cobrança, entendeu? É o único que tá leve. Valeu demais, Frossá. Obrigada, viu, querido? Sempre um prazer, bom falar com vocês demais. A gente se encontra nos próximos dias para falar mais de Galo. Beijo, até a próxima. Beijo, valeu demais, Frossá.